Alô, alô, aluno, você da cidade de Juazeiro, vamos para mais uma aula de Geografia, sou o professor Dairan, mas antes não esqueça de dar aquele like, compartilhar e publicar aqui no nosso canal. Qual é o tema da aula de hoje? Vai ser a última parte de formações vegetais, ok? Então falei para vocês de várias formações, vou terminar só com as últimas formações vegetais que eu acabei não falando para vocês. Então vamos lá? Qual é a próxima formação vegetal que eu vou falar para vocês? Deserto. Essa aqui é muito fácil para caracterizar. Você olhou para o deserto, apesar que você nunca foi lá, você olhou para o deserto, você consegue caracterizar ele. Ele é muito simples. O deserto você vai ter espécies, tanto vegetal quanto animal, caracterizada ou adaptada a esse clima. Qual clima, professor? Um clima com grande escassez de água. Não quer dizer que o deserto não tem espécie vegetal, não tem espécie animal, tá bom? Tem, só que são espécies muito restritas, porque a escassez de água permite que tenha poucas espécies nesses locais, quando eu comparo, por exemplo, com outras formações vegetais, tá bom? Vamos lá, tem pouco índice pluviométrico. O que é isso, professor? Traduzindo, chove pouco. Em torno de 250 milímetros, ok? E a vegetação ela é xerófila. O que é xerófila, professor? São vegetações que são adaptadas ao clima seco. Como assim, professor? Por exemplo, eles ou perdem aquela folha característica ou elas reduzem o tamanho da folha, por exemplo. Eles evitam perder águas, criando algumas características. Então, isso aí são vegetações xerófilas, são adaptadas ao clima com escassez de água, ok? Vamos lá. Nesses desertos, normalmente estão caracterizados ou têm a prevalência de cactácea, cactos ou suculentas, que são plantas que acumulam grande quantidade de água por causa da escassez de água durante todo o ano nessa formação vegetal. Então, vocês percebem que o que caracteriza essa formação vegetal é a escassez de água. Tranquilo? Algumas plantas apresentam folhas modificadas, como eu falei para vocês. Então, elas criam o que como folhas? Espinhos. Espinhos são folhas modificadas que são adaptadas ao clima seco. Ok? Onde é que eu encontro deserto, professor? Você pode encontrar deserto nas Américas, você pode encontrar deserto na África, pode encontrar deserto na Ásia, na Oceania, e um dos desertos mais conhecidos é chamado deserto do Saara. Tá bom? Antes que eu esqueça, no deserto tem uma formação característica peculiar. Por exemplo, você pode ter grandes faixas de areia no deserto e vamos supor, em um certo ponto você encontra vegetações e água, por exemplo. Como assim, professor? Nesses locais, por exemplo, nos desertos, pode se formar o que se chama de oásis. Oásis são regiões, pequenas faixas, onde você encontra a vegetação com porte mais elevado e acúmulo de água. Então, isso são os oásis do deserto. Tá bom? Vamos lá. Próxima formação vegetal, savana, ocorre no nosso país. Ok? Deserto não ocorre, savana ocorre. Os índices de chuva concentram-se em poucas faixas durante o ano, então chovem pouco. A maior parte do ano é quente, mas só que tem faixas onde tem uma pouca quantidade de chuva, ok? Essas são as savanas. No Brasil ocorre principalmente na região do Cerrado. Então o Cerrado é o que se chama de savana brasileira. Onde é que pode ser encontrado a savana também, professor? Em qual país do mundo? Qual país? Em qual continente? Continente africano. Tem regiões onde se chama de savana. A savana, como eu falei, pode ser encontrada na África, na América do Sul, no México, na Austrália e na Índia. E apesar de não parecer, só que ela é uma formação muito complexa e muito peculiar. Okay? Só que qual o problema da savana, qual o problema do cerrado, que é a mesma coisa? É o seguinte, elas são muito utilizadas principalmente para agricultura e para pecuária. Se vocês forem olhar, o cerrado brasileiro, que está localizado na região centro-oeste do Brasil, ele é muito utilizado para a produção, por exemplo, da soja. Então é um ambiente muito, muito devastado para a agricultura. Próximo,
florestas tropicais e equatoriais. Diferente das outras que eu falei, essas regiões ou essas florestas são muito quentes e muito úmidas. São regiões que chovem bastante, tá bom? Tem um elevado índice pluviométrico ou, mesma coisa, chove muito e tem muitas formações higrófilas e latifoliadas, ok? Então tem folhas muito largas e estão adaptadas ao clima úmido ou chuvoso. Eles apresentam em quais regiões do país? Ásia, América e na África, ok? Então, quando você vê uma floresta muito densa, cheia de árvores de diferentes estratos, pode ser florestas tropicais e equatoriais, ok? Então, é uma floresta que tem uma grande quantidade de água, então vou ter uma grande diversidade de espécies, tanto animal quanto vegetal. E, como eu falei, né, tem espécies vegetais e animais de grande, médio, pequeno porte, principalmente pela grande quantidade de água, só que eu encontro espécies que várias estão ameaçadas, que tem espécies de vegetais que têm um grande tronco, por exemplo, em tamanho, em altura e comprimento, como mogno, jacarandá, castanheira, cedro, imbuía, peroba, que são espécies que estão ameaçadas pelo valor agregado de sua da sua madeira. Vamos lá para o desafio. Eu quero que vocês caracterizem cada uma dessas formações florestais, formações vegetais. Vamos lá. Deserto, vocês vão lá e caracterizam o deserto, é muito simples. Savana, pega as características principais da savana e define cada uma delas. E as florestas tropicais e equatoriais. Vão pegar as características de cada um, vão responder e botar lá no portal. Então, boa sorte, pessoal!